Caros amigos, tudo bem? Antes de começar esse vídeo, eu queria desejar uma feliz Páscoa para você nessa data, nessa semana que é a mais importante no calendário cristão, onde nós reafirmamos a nossa fé em Cristo, na ressurreição, na sua elevação ao lado de Deus, ao Deus vivo que está em todos nós. Bom, gente, é isso que a gente quer, um mundo com mais paz, com mais fraternidade, e por isso não podemos deixar de esquecer dessa data tão importante. Bom, dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. E essa semana foi protocolado o pedido de CPI lá no Senado Federal para investigar cerca de 3 mil obras paradas e mais a aplicação dos recursos do FIES durante a gestão petista. Obviamente que esse pedido de CPI ele vem em resposta à tentativa da oposição de armar uma CPI em ano eleitoral para investigar aquela denúncia lá dos pastores que estavam fazendo intermediação das verbas do Fundeb junto às prefeituras e envolveu também o nome do ex-ministro, o Milton Ribeiro, que é também pastor, e que se pediu afastamento, né? Por isso, ex-ministro, para que as investigações prosseguissem sem maiores problemas, sem a sua interferência. Mas o ministro também declarou que já tinha encaminhado essa denúncia para o TCU e para a Polícia Federal no ano passado e que as investigações estão em curso. Bom, o Senado Federal tem uma comissão de educação permanente que poderia muito bem estar acompanhando isso. Mas é óbvio que a oposição, nesse momento, quer criar qualquer tipo de situação para desgastar o governo. Só que essa estratégia foi muito interessante, porque, segundo o regimento interno da Casa, é necessário que sejam instauradas a CPI conforme a ordem de chegada dos pedidos. E isso só foi rompido no ano passado, quando o STF, mais uma vez interferindo num poder independente, mandou que fosse instaurada a CPI da Covid, e a gente viu que foi um circo sem nenhum tipo de resultado prático. Mas a verdade é que esse ano eu acho que isso não vai acontecer novamente. E se essa CPI da educação for instalada por parte da oposição, primeiro vai ter que instalar outra, devido à própria ordem de chegada. Enfim, ou se instalam as duas ou não se instala nenhuma. E isso foi uma estratégia interessante, porque eu acredito que não vai ser instalada nenhuma CPI, né, em ano eleitoral, da forma que está sendo feito. Então, isso significa que o governo também, né, os governistas, né, no Senado, estão realmente trabalhando forte para não deixar também a coisa correr muito frouxa. Essa semana também tivemos que ouvir lá um discurso, né, do ex-candidato a presidente pelo PSDB, o Alckmin, num evento lá de parasindicalistas ao lado de Lula. Uma coisa patética, ridícula e que prova ali que a política para essas pessoas ou para certas pessoas é uma questão de conveniência do momento e que o PT não apresenta novidade nenhuma. É muito bom que o presidente continue falando, né, com relação às ideias, o projeto de governo e tal, não siga o conselho do PT para que ele modere o discurso, afinal de contas, ele tem que dizer exatamente para que ele veio, né, qual é a ideia dele. Eu acho que ele está seguindo muito o exemplo do atual presidente, que não tem máscaras, né, com todos os defeitos, seja lá com as coisas que ele fala, ele está ali, é a pessoa que a gente conhece, que a gente consegue perceber uma realidade ali, sem véus, sem máscaras. Então, Lula, seguindo esse exemplo, a gente vai ter bem claramente aí qual é a disputa e o que o país, né, o que a maioria do povo brasileiro vai decidir para o seu destino e para o seu futuro. Bom, essa semana também tivemos lá a questão da oferta pública, né, da compra do Twitter pelo Elon Musk, que é o dono da Tesla, da SpaceX, e um fundo árabe, né, teve lá, recusou essa oferta, um grande fundo de investimentos. Enfim, o Twitter vai ficar grande parte na mão do Elon Musk, né, mas vai continuar também com outros investidores ali dentro. Isso causou um desespero muito grande na esquerda, né, em geral, que usa essa plataforma e tenta, através dela, calar os seus opositores. Eles não vêm para um debate de ideias, e sim o expediente é sempre a censura, é calar e tal. Acho é muito estranho, inclusive, que o ex-presidente americano, Donald Trump, que não é condenado a crime nenhum, tenha sido banido da plataforma, enquanto alguns líderes talibãs, que têm um discurso muito mais radical, estão lá na plataforma podendo utilizá-la. Então, essa questão desse equilíbrio, dessa forma de deixar a opinião mais livre possível dentro da internet, isso é uma vitória para todos os cidadãos, para todo mundo, e uma derrota para aquelas pessoas que querem impor seu discurso, sua visão de mundo. E dentro delas, nós temos também parte da grande imprensa militante fazendo esse papel ridículo, que ainda não entendeu
que a opinião ela está liberada, ela está livre aí na internet e que eles são, sim, atores importantes no processo, mas não vão ser, assim, os ditadores da opinião pública como foram durante muito tempo, enquanto tinham o poder de edição. Bom, eu tenho que falar um pouquinho também do que aconteceu lá nos Estados Unidos, né, que mais uma vez um atentado brutal, dessa vez no metrô de Nova York, e Nova York que já é traumatizada por causa dos atentados de 11 de setembro, e a pessoa, né, foi lá capturada, né, depois de uma grande mobilização ali do aparato policial e de inteligência, e era um negro, né, que no seu discurso ali, nas redes sociais, nas suas falas, ele é muito violento, é muito agressivo, demonstrando que sim, que o racismo não é uma questão de cor de pele, e sim uma questão de conduta. Como uma pessoa, né, em prol de uma reparação de alguma injustiça histórica que ele acredita ter sofrido, pode fazer um tipo de ação atacando pessoas inocentes a esmo dentro de um metrô. Né? Então, eu acho que isso a gente tem que repensar. E o que a gente está trazendo para cá dos Estados Unidos, que é esse discurso identitário que é importado, como se o país fosse um país racista. Não estou dizendo aqui que não há racismo, já falei isso outras vezes. Nós temos, sim, todo tipo de idiota, né? Então, não é essa a questão é que nós não temos no Brasil realmente um racismo estrutural, nós somos um país miscigenado, nossos problemas são sociais e sempre foram, num Estado massacrante, que tira do indivíduo muito mais do que dá a ele. Nós também temos que falar um pouquinho, né, e eu gostaria de abordar esse assunto, sobre a guerra da Ucrânia. Afinal de contas, já são mais de 50 dias de guerra e dessa vez, essa semana, teve lá um dano grave a um cruzador russo com um míssil, mas o mais preocupante não são só as guerras internas ali na Ucrânia, que a população é a grande vítima, né, a população civil, mas sim o que está acontecendo das declarações, inclusive da Finlândia e Suécia, de entrarem para a OTAN e, por outro lado, o Vladimir Putin dizendo que se isso acontecer, vai levar a uma guerra nuclear. Então, eu acho que nesse momento as pessoas devem baixar aí o calor das coisas. Está uma guerra em andamento, temos que ir para as negociações de paz e não para o acirramento do conflito. A Rússia tem interesses ali, existe na Ucrânia muita gente que fala a língua russa, que se identifica com o povo russo, eles são povos irmanados. Eu acho que os grandes esforços não deveriam ser para acirrar o conflito, em ser em busca de uma saída pacífica que garanta, de certa forma, os interesses comerciais da Rússia e a próprios interesses da população ucraniana ali como um todo. E, para encerrar, nós temos que falar um pouco da motociata, mais uma motociata aí do presidente Bolsonaro, que foi um verdadeiro sucesso, praticamente teve ali uma extensão de mais de 100 quilômetros, segundo foi lá dito, né? Ele saiu de São Paulo, Americana, quer dizer, fez um trajeto ali, muita gente ficou incomodada, né, com o fato da via ter sido fechada durante algum tempo, mas dessas pessoas que ficaram incomodadas, não ficaram incomodadas de serem trancadas em casa através de um lockdown, né? Então, eu acho que não houve problema nenhum, é um feriado, ele fez ali o seu movimento, os seus apoiadores estiveram lá, muita alegria, muita satisfação, é a festa da democracia e é isso que a gente está vendo aí. Eu espero que esse ano seja um ano que nós possamos celebrar mais uma vez eleições de uma forma limpa, de uma forma transparente, para que a gente possa seguir nessa evolução democrática que a gente vem caminhando aí meio que aos tropeços. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Um grande abraço e até a próxima.